Olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu novo programa aqui na Rede TV, ao vivo, para todo o Brasil, em alta definição, de verdade. Mas antes mesmo de começar essa nova fase, eu preciso agradecer a minha antiga casa, a TV Globo, que fez parte dos últimos 23 anos da minha vida profissional. Muito obrigada a todos os companheiros, aos amigos, aos colegas. Um beijo pro Alicâmara, pro Schroeder. Espero que estejam assistindo. Eu sei que estão. Mas agora começa uma nova etapa, na companhia dessa jovem emissora que com apenas 15 anos faz investimento de gente grande. Então, meu muito obrigada ao Marcelo de Carvalho, ao Amilcare D'Alevo, que está aqui conosco hoje. Muito obrigada, Amilcare. Muito obrigada ao Alexandre Raposo, que sempre dá aquela força. E muito obrigada, mais que especial, ao Franz Vasek, pelo convite que foi irrecusável num almoço. É um prazer enorme trabalhar em uma emissora com tanta gente talentosa. Eu quero que vocês deem uma volta por esse cenário lindo, maravilhoso, que foi construído em tempo recorde. Nós temos uma equipe de cenografia, de iluminação, nós temos técnicos e sonoplastas incríveis. A todos eles, o meu muito obrigado. Não sei se todos sabem, televisão é um trabalho de equipe. É uma honra receber todos vocês aqui nesse dia de estreia. E o meu novo colega, Mauro Taliaferri, meu repórter especial, nosso repórter especial. Muito boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Boa noite, Rede TV. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Vou estar aqui acompanhando o programa e também acompanhando as perguntas que o pessoal de casa vai fazer pra gente pelas redes sociais. Você pode enviar, o pessoal, aliás, já começou a enviar pelo hashtag Mariana Godoy Entrevista. Você pode mandar também pelo @Mariana_Godoy ou também pelo @Mtaglia. São os nossos contatos nas redes sociais. É melhor usar o hashtag, né, Mauro? Melhor usar o hashtag. Já tá chegando, já tem muita pergunta bacana por aqui. Eu não vou conseguir checar o telefone. Daqui a pouco eu vou estar muito ocupada. Tô de olho aqui. Tô de olho, Mariana. Legal, Mauro. Obrigado, Mauro. No Sofá da Hebe, daqui a pouquinho a gente fala disso também. Mas nessa plateia eu recebo também a minha mãe, a dona Glória, tia Glória para os aluninhos lá de Jundiaí, meu marido, Dalcides, muitos amigos queridos. E o Mauro, que já apresentei também, que vai estar de olho nas redes sociais. Então mande suas mensagens, porque aqui é um talk show com interação e ao vivo. Então vou receber meu primeiro convidado para parar de enrolar, começar logo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Muito bem-vindo. Boa noite, muito bem-vindo. Opa! Seria ótimo já começar o programa tropeçando num refletor. Eu acho que eu até desliguei o refletor. Já ia ser um blooper para as redes sociais ficarem alimentando durante a semana inteira. Eu ia ser top 5 no CQC durante um mês. Eu esqueci de me perguntar para o pessoal do protocolo, eu chamo o senhor de deputado ou de presidente? Chama de Eduardo. Eduardo, mas o senhor quer ser presidente, Eduardo? Já sou presidente da Câmara, né? Mas quer ser presidente do Brasil? Não, eu acho que a vida na política, ela é feita dos momentos em que você não se procura. Certos tipos acontecem na sua vida pelas oportunidades, pelos momentos na política. Ninguém pode prever que um dia vai disputar o cargo tal ou ter como planejamento de vida disputa disso. Eu acho que a gente tem que fazer bem o nosso papel do momento que a gente vive. Até porque muitas pessoas que projetam isso depois acabam ficando frustradas, Exatamente. Né? A gente vive a cada dia. Para cada dia, sua agonia. Bom, então, por enquanto, sou a presidente da Câmara, Eduardo para os íntimos, que é como eu me sinto agora. Nós fizemos uma pergunta, o senhor é deputado eleito pelo Rio de Janeiro. Sim. Então, nós fomos às ruas aqui de São Paulo para saber se todas as pessoas sabem quem é o Eduardo Cunha, porque ele está em todas as manchetes desde que foi eleito presidente da Câmara. Então, ele foi eleito presidente da Câmara, saem as manchetes. Derrota do governo. Depois ele põe em pauta uma votação. Derrota do governo. Essa relação com os jornalistas é muito complicada, ou com o jornalismo em geral? Não, a gente tem que entender, eu sempre costumo dizer que para má imprensa, mais imprensa. Então você tem a boa e a má imprensa, que se tenha sempre mais imprensa. Às vezes você tem bons e maus jornalistas, às vezes você tem boas ou más matérias. Tudo é uma questão de você se enfrentar com toda a altivez e confrontar cada dia a informação equivocada, tentar buscar a informação correta. Então não vamos deixar nada equivocado aqui. Não, o senhor parte, é não. oposição, situação, gosta ou
não da presidente Dilma? Não se trata de gostar. Veja bem, eu sou chefe de um poder. Eu sou presidente da Câmara dos Deputados, chefe de um poder, que eu busquei na minha campanha de candidato a presidente da Câmara que a gente restabelecesse o princípio que a Câmara tinha que ser independente. A Constituição fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O que eu prometi, eu estou cumprindo. Estou exercendo a independência da Câmara sem submissão ao Poder Executivo ou ao Poder Judiciário, a qualquer poder, e ao mesmo tempo pautando aquilo que a Câmara, que a sociedade quer ver pautado na Câmara, sem deixar que o governo possa ter a administração do seu processo de governabilidade. Porque não sei se todo mundo sabe, quem manda no país não é o presidente sozinho. O presidente é o poder executivo, os senadores e deputados são o poder legislativo, aí tem os ministros, os supremos juízes, que são o poder judiciário, e todos eles se intercalam. Mas há quem diga que quem manda mesmo no Brasil é o PMDB, é verdade? Não, o PMDB é um partido muito importante. Em primeiro lugar, tem o seu histórico. Tudo veio do PMDB. O PT veio do PMDB, o PSDB veio do PMDB, porque você, no período da ditadura, você tinha o MDB e tinha a Arena. Todos aqueles que eram contra a ditadura estavam abrigados no PMDB. A partir daí foram várias costelas do PMDB sendo criadas e divididas. Então o PMDB tem um histórico de combate, tem um histórico, já foi o maior partido do Brasil, hoje ainda é, em termos de número de prefeituras, deputados estaduais, senadores, tem o vice-presidente da República, tem o presidente da Câmara, presidente do Senado Federal. Então o PMDB tem uma participação ativa na vida parlamentar e tem o maior número de prefeituras do país. Então é um partido muito grande, tem uma capilaridade. Então, óbvio que fica essa impressão que o PMDB pode mandar, mas quem manda mesmo é quem está exercendo o poder executivo, quem tem a caneta, quem pode editar medida provisória, liberar orçamento, é o poder executivo, é a chefe do poder executivo. Vamos ver algumas das manchetes, então. Ao lado de Cunha, Renan diz que Câmara devem trabalhar afinados. É isso, a sua relação com o Renan vinha dando estremecida por algum motivo? Não, ontem até nós conversamos bastante. O problema não é esse. Ele é presidente do Senado e eu sou presidente da Câmara. Ele tem uma visão de umas coisas, eu tenho de outras. Mas não necessariamente quer dizer que nós temos em conflito. Ele tem que defender a visão dos senadores, pela qual o poder ele faz parte. A Câmara, que a gente chama Câmara, que é a Câmara Baixa em alguns países do mundo, representa a população diretamente. O Senado representa a federação. Então são funções distintas. O Senado, em todos os países do mundo, é a casa revisora. No Brasil, o Senado é também casa iniciadora de leis. Quando a Câmara inicia a apreciação de uma lei, ela acaba terminando. Quando o Senado inicia, ele acaba terminando. Um exemplo, a regulamentação das domésticas. O Senado iniciou, ele acabou. A terceirização, a Câmara iniciou, a Câmara vai acabar. A cada um é a sua iniciativa parlamentar legislativa. O senhor trabalha bastante, né? Vamos ver se o pessoal do Twitter já também está trabalhando com o Mauro Talhaferro. E aí, Mauro, já tem alguma hashtag com perguntas para o Eduardo Cunha? Já temos. O senhor estava falando a respeito do seu partido, do PMDB. E tem uma pergunta interessante do Lucas. Ele pergunta o seguinte: algum partido atualmente consegue seguir a sua própria ideologia? O PMDB, por exemplo, conseguiria? Veja bem, o problema do PMDB vem do DNA, da origem, isso que eu falei de ser o partido que abrigou todos que eram contra a ditadura. O PMDB tem como sua principal ideologia justamente aquilo que originou a pergunta da Mariana. É simplesmente a defesa da liberdade de expressão, da liberdade como um todo, porque combateu, vem do cerne do combate à ditadura. Por isso é que a gente é sempre contra qualquer tipo de regulação de mídia, qualquer tipo de controle de imprensa, não se incomoda. Uma coisa é você critica, nós vamos responder, né, ao debate, mas a liberdade é o ponto fundamental do PMDB. Eu diria, se eu tivesse que marcar um ponto da ideologia do PMDB, a defesa da liberdade. Mais alguma, Mauro? Temos algumas questões também já em relação assim, a algumas demandas da própria sociedade. Por exemplo, o Gledson Garcia pergunta para o senhor o que o senhor acha a respeito da redução da maioridade penal. Eu sou favorável à redução da maioridade penal e nem discuto tecnicamente que idade tem que ser. Se você pode permitir que um jovem com 16 anos ele exerça aquilo que ele pode fazer de mais grave para a sociedade, que é votar, eleger o presidente da República, os governadores de estado, os deputados, os senadores, os prefeitos, os vereadores, ele está podendo influenciar naquilo que vai ser a própria legislação e no destino do país. Então, eu defendo que a idade de responsabilização seja equânime. Quem pode votar, pode tudo. Se você acha que 16 anos não é a idade apropriada para que seja responsabilizado criminalmente, então também não é a idade apropriada para votar. Agora, vamos voltar a falar sobre as manchetes, porque as últimas não foram muito favoráveis, porque o procurador Rodrigo Janot pediu uma diligência até o seu gabinete em busca de alguns documentos que pudessem comprovar, porque ele acredita que há indícios
que pudessem comprovar o seu envolvimento nesse caso investigado pela Polícia Federal chamado Operação Lava Jato. Quem redigiu os requerimentos cobrando propina das empresas que faziam serviços para a Petrobras? Não, em primeiro lugar, vamos botar as coisas no seu devido lugar. Ninguém foi no meu gabinete, foi no serviço de informática da Câmara pegar dados de arquivo. Sim. Em segundo lugar, a investigação da tal operação Lava Jato, em que ele abriu um número de inquéritos, se abriu um inquérito contra mim, ele parte de uma premissa que um dos delatores, o senhor Youssef, falou que o senhor Júlio Camargo teria dito a ele que eu teria participado numa operação em que o senhor Júlio Camargo fez um contrato de arrendamento para a Petrobras. Só que o senhor Júlio Camargo não confirmou. E ele cita o seu Youssef que existiriam 2 requerimentos feitos na Câmara dos Deputados pedindo informações sobre a empresa do seu Júlio Camargo, e esses requerimentos teriam servido de pressão. E o requerimento tem de autoria, que foi constatada por essa dirigência, e é de autoria de uma ex-deputada chamada Solange Almeida. O que ele foi tentar buscar, e está tentando caracterizar como autor, é dizer que o documento foi formatado, ele foi redigido, ele foi escrito, né, debaixo de um log que seria um log do meu gabinete. Com a sua senha pessoal, segundo não só o doleiro Youssef, mas também um ex-funcionário da Câmara do setor de informática, foi exonerado por mim. Também fez... Eu sei, mas o que acontece é o seguinte, a senha não é pessoal intransferível. Eu tenho a senha do meu gabinete, meus funcionários todos ficam com a senha. Inclusive a senha de acesso até a minha conta bancária pela internet. Eles o fazem. É normal isso na Câmara. Ninguém está me vendo sentado num computador batendo um requerimento. Isso não existe. Então, quando você abre o computador, abre com a minha senha. Então, vários funcionários meus têm a minha senha de acesso, que são acessadas por qualquer computador da casa, na medida que você abre. Então, o que aconteceu? Só que existem 2 pontos. Em primeiro lugar, quem autenticou o requerimento foi a ex-deputada Solange. O que diz esse requerimento? É para pedir informação sobre o contrato da empresa. O seu Youssef diz que essa empresa, de uma certa forma, teria pago propina e ouviu dizer do dono da empresa que eu seria um dos beneficiários. O dono nega. O requerimento ele não tem relevância, independente da sua autoria. Só que eu não sou autor. O autor é a ex-deputada. E se eventualmente foi usado algum funcionário, porque nós, como ela era da bancada do Rio de Janeiro, nós da bancada do Rio de Janeiro, sempre de uma certa forma ajudávamos os outros. Eu sou mais experiente, era o coordenador da bancada, e eventualmente ela pode, porque era uma suplente, acabando de chegar, tinha poucos funcionários no gabinete, pode ter usado alguém, mas isso não quer dizer que eu sou o autor. Ela pode ter pedido a um funcionário para fazer ou para ajudá-la a formatar, e o funcionário o ajudou, mas ela que assinou, assumiu a responsabilidade. Existe uma diferença de responsabilidade por autoria, existe uma diferença de ser o autor. Agora, claro, mesmo na hipótese remota que eu tivesse sido o autor, esse requerimento não vale nada, não é requerimento de cobrança de propina, não. É pedir informação ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério das Minas e Energia sobre contratos da empresa tal com a Petrobras. O senhor se sente perseguido? Não, veja bem, o Procurador-Geral da República, ele me escolheu, ele escolheu a quem investigar. Porque essa mesma empresa que o dono, o seu Júlio Camargo, supostamente teria pago, ele doou para outro diretamente na campanha eleitoral e o procurador não abriu inquérito contra o outro. Ele escolheu a quem abrir inquérito. E na medida em que eu fui um dos poucos que entrei com o instrumento do agravo regimental contra a abertura de inquérito e ataquei diretamente, como eu estou confrontando, dizendo que o procurador me escolheu para investigar, ele buscou uma maneira, está tentando buscar uma maneira de criar um clima para constranger até o próprio Supremo Tribunal Federal, que vai julgar o meu agravo regimental. Então ele está querendo colocar que tem fatos a investigar, está levantando aquilo. Então, tendo fatos a investigar, é para que tem que continuar o inquérito. Eu estou, nesse momento, numa guerra política, porque isso que ele fez, mesmo que seja no serviço de informática, não tem parâmetros na história brasileira. Ninguém invadiu o parlamento brasileiro para buscar informação da informática, nem na ditadura. E ele poderia ter mandado um ofício e eu teria respondido prontamente. O que ele fez é tentar dizer que poderia se destruir os arquivos, como se alguém vai destruir o Centro de Informática da Câmara dos Deputados para poder desviar uma informação, ou como se alguém com 5.000 funcionários na casa pudesse fazer uma coisa dessa. Isso é uma afirmação absurda. O que ele quis é buscar um constrangimento público pelo enfrentamento político que eu estou fazendo da denúncia, ou melhor, do suposto pedido de embasamento de abertura de inquérito, que ele não consegue ter lé com cré no que ele escreveu. E eu já fui à CPI espontaneamente, fui vírgula por vírgula do que está naquele pedido de abertura de inquérito. O senhor não foge, né, da raia? Eu não fujo porque eu não devo. Quem não deve não teme. Mauro. Pergunta minha, deputado. O senhor está articulando a convocação do Procurador-Geral Rodrigo Janot para ser convocado a depor na CPI da Petrobras? Veja bem, a CPI é formada
na sua autonomia por vários partidos e por vários deputados que representam esses partidos. Não me cabe participar de CPI, eu não participo da CPI. Se a CPI tem requerimentos, quem quer que seja, quem faz os seus requerimentos de convocação é que tem que responder às suas motivações e quem vai votar lá que vote. Então não me cabe comentar, eu não tenho participação na CPI. A minha único papel na CPI da Petrobras foi instalá-la imediatamente quando chegou o requerimento de assinatura, porque eu queria a investigação da Petrobras. Eu apoiei publicamente durante a minha campanha de presidente da Câmara e na outra CPI que teve mista no Congresso Nacional, eu era líder do PMDB, eu dei o número suficiente para instalar a CPI, justamente porque eu não devo, quem não deve não teme. Agora, o senhor é muito polêmico, está sempre nas manchetes, mas tem algumas pessoas que não sabem ainda o que faz o presidente da Câmara ou quem é Eduardo Cunha. Não no Rio de Janeiro, onde o senhor foi eleito, claro. Nós andamos pelas ruas de São Paulo, eu quero que o senhor veja o resultado, por favor. Sabe quem é Eduardo Cunha? Não. Eduardo Cunha? Política? Eduardo Cunha não foi o que morreu? Quem é Eduardo Cunha? Na verdade é o presidente do Congresso, me parece. Congresso? Congresso ou Senado? Congresso. Quem é o quê? Um gringo da Argentina. Você sabe quem é Eduardo Cunha? É presidente da Câmara. Se eu pudesse fazer uma pergunta para ele agora, qual a pergunta que o senhor faria? Eu queria saber por que o senhor defende teses tão retrógradas, já que o Brasil está se modernizando e a gente quer mais liberdade e igualdade para todos. Presidente, quando é que nós vamos colocar ordem no país e acabar com essa roubalheira? Então. Até que a mediana não foi ruim. Ficou aí as de conhecimento. O argentino é o mais politizado, mais né? Politizado, como sempre. Os hermanos sempre foram, hein? Temos sempre que dar mão palmatória. Tem que dar mão palmatória. Mas é um bom apanhado, até porque São Paulo não é. Quando é que vai acabar com essa roubalheira? Porque tem a música do Moreira da Silva, que não sei nem de que época é, mas é se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Veja então... bem, eu acho que o processo político ele vai se aprimorando na medida que esses escândalos vão surgindo e vão se fechando porteiras. Todos os escândalos de corrupção que existiram na história do país, é claro que esse é o maior de todos, esse talvez seja um dos maiores escândalos de corrupção do mundo. Aliás, eu tive recentemente em Portugal, passando no feriado de Carnaval, fui visitar o primeiro-ministro de Portugal. A primeira coisa que ele pergunta é só falar sobre Petrobras. Claro. Quer dizer, então, a circunstância do escândalo da Petrobras, ele contaminou o ambiente em todo o mundo. Então, a cada vez que você tem um escândalo, regras são aprimoradas. Por exemplo, quando teve os escândalos anões do orçamento, mudou-se a regra de licitação. O escândalo da época do ex-presidente Collor, se aprimorou regras. A cada vez que surge um escândalo, sempre tem regras que são aprimoradas. Certamente desse escândalo nós vamos extrair alguma mudança de regra que possa fechar alguma torneira, até porque as inteligências acabam tentando descobrir outro. Será Mas que esse escândalo vai acabar gerando uma privatização da Petrobras? Não creio. A Petrobras, de uma certa forma, ela nunca foi estatizada, ela sempre pertenceu a esses funcionários corruptos que, de uma certa forma, vieram sangrando a empresa, de uma certa forma, no seu comando, não a empresa como um todo. Tem grandes profissionais, tem uma tecnologia ótima, é a maior empresa do país, e com tudo isso que ela foi sangrada, ainda continua muito grande. Então a Petrobras ela tem que ser, de uma certa forma, ela é indutora do desenvolvimento. O que está acontecendo com esse escândalo da Petrobras hoje é que certamente nesse ano de 2015 nós vamos perder 1% do produto interno bruto do país só em função do escândalo da Petrobras. Desemprego aumentando em função disso, empresas quebrando em função disso, a Petrobras cortando investimento, empresas que prestam serviços para essas, tudo quebrando em cadeia. Até então, os bancos que ofereceram empréstimos ou financiaram os grandes investimentos de empresas parceiras, como, por exemplo, a Sete Brasil, todos eles vão num efeito dominó. Não, e não é só efeito dominó. Os bancos, em função do risco de crédito das operações da Petrobras, também estão se fechando na concessão de créditos, porque passa a avaliar outro tipo de risco. Então, o que nós estamos fazendo é que a economia está sendo travada um pouco em função disso. Mauro. Você viu ali que no vídeo houve uma pessoa que falou que o senhor defende algumas teses retrógradas na expressão dele. A gente também está recebendo alguns questionamentos se o senhor, por acaso, mistura política e religião. E a Roberta, que é aqui de São Paulo, pergunta por que o senhor diz que a legalização do aborto não será discutida enquanto o senhor presidir a Câmara. Veja bem, em primeiro lugar, eu não misturo política com religião. Eu faço política de peito aberto e debatendo como tem que debater. O fato de eu ter
a minha fé, o fato de eu ser evangélico, ele não quer dizer que eu tenho que me contaminar e não exercer atividade política, porque existe muita discriminação. Eu estava comentando agora há pouco, você diz o evangélico Eduardo Cunha, você não diz o católico fulano de tal, o espírita fulano de tal, o budista fulano de tal, mas diz o evangélico. Então, efetivamente, a gente precisa parar com essa discriminação. E não necessariamente o fato de você ser evangélico quer dizer que você misture política com religião, que não precisa se misturar. Agora, o fato de você não misturar não significa que você não tenha pensamentos e exerça os seus pensamentos de acordo com os seus princípios morais. Eu sou contra o aborto, radicalmente a favor da vida. E o aborto já tem uma legislação hoje que está lá, reconhece o aborto nos casos de risco de saúde da mãe e nos casos de estupro. Já tem uma legislação prevista. E mais, eu não sou o dono da Câmara, eu sou apenas o presidente. Qualquer matéria para ser votada na Câmara dos Deputados, ela tem que tramitar pelas comissões. E tramitando nas comissões tem que adquirir o regime de urgência. Para adquirir o regime de urgência tem que ter requerimento assinado pela maioria dos líderes, que represente a maioria da casa, e tem que ser votado esse requerimento e ter 257 votos a favor. E não tem nenhum projeto que eles possam ser considerado que seja retrógrado, que esteja nessa situação. Por quê? Porque não tem maioria na casa para isso. Então é importante que a gente não é uma saiba pessoa só que decide, não é uma não decisão de claro que não é. presidente. Eu não sou o dono da casa. Mas nem a criminalização da homofobia não tem maioria? Não teve, não por causa do tema. Veja bem, existe uma distinção da discussão que teve. O projeto foi arquivado no Senado. Ele havia passado na Câmara dos Deputados e foi arquivado no Senado. E por que ele foi arquivado? E por que esse projeto tem tanta polêmica? Ninguém é a favor de ter qualquer tipo de violência contra homossexual. O problema é outro. Ninguém é contra criminalizar a homofobia. O problema é que o texto daquele projeto que estava lá agredia uma coisa que está prevista na Constituição, que é o direito de culto. Se você tivesse a preservação do direito do culto, ou seja, dentro do culto, as suas opiniões dentro do culto não caracterizariam crime de homofobia, o projeto teria passado com a maior tranquilidade. Senão, todo pastor que dissesse será que processado. seria processado. Pelo texto que estava lá, todo pastor, padre seria processado no culto. Agora, o senhor escolhe o que entra na pauta, mas o senhor já disse em uma outra época que não votaria nenhum pedido de impeachment da presidente Dilma. Há algo ou algum novo fato que mude isso? O problema não é votar o pedido de impeachment, é porque, pela nossa legislação, eu tenho que... É uma definição monocrática do presidente da Câmara e não da Câmara como um todo aceitar ou não o pedido. Eu tenho que deferir ou indeferir. Se eu deferisse, iria para o plenário para iniciar o processo. Se eu indeferir, obviamente, qualquer indeferimento cabe recurso. E esse recurso para ir ao plenário tem ser regime de urgência, ter a assinatura da maioria dos líderes, ou seja, tem todo o rito igual a qualquer proposição na Câmara dos Deputados. O que eu dei foi a minha opinião, que os fatos colocados até agora, do meu conhecimento, por ser no mandato passado, não implica em crime de responsabilidade pelo exercício desse mandato. Se você tivesse um caso praticado no exercício desse mandato, ou fosse durante o mandato passado, a colocação de qualquer tipo de envolvimento, você poderia debater isso. O que eu coloco é a minha opinião de mérito. E eu disse o seguinte, se for apresentar uma proposta, um pedido de impeachment, eu vou analisar pelo conteúdo técnico que lá está e responderei da forma técnica. A minha opinião, eu sou contrário, porque nós não podemos usar o instrumento de impeachment como recurso eleitoral, porque a presidente caiu a popularidade, ou quem votou nela se arrependeu de ter votado, acha que tem que sacar que o Brasil é uma republiqueta, que nós vamos fazer um impeachment para resolver um problema. A gente vive uma crise de presidencialismo. O Brasil tem uma Constituição parlamentarista e tem um regime presidencialista. Se nós vivêssemos no parlamentarismo, cairia o parlamento, teria nova eleição, teria novo primeiro-ministro, resolveria o problema, continuando o presidente da República no seu mandato. O senhor disse que não queria ser presidente, mas gostaria de ser primeiro-ministro? Não. Eu acho que isso faz parte. Eu sou parlamentarista, eu acho que o Brasil deveria ser parlamentarista. Eu defendo que o país tinha que ser parlamentarista. Eduardo. Agora, é muito difícil você, nesse momento em que você está, falar de parlamentarismo pode parecer também uma outra forma de golpe, mas a minha opinião pessoal é parlamentarista. A gente teve uma pequena amostra de como é o Eduardo Cunha, técnico, político técnico, no exercício da presidência da Câmara. E agora eu vou ali para a plateia para falar com a Cláudia Cruz, minha amiga, porque é o seguinte, a Cláudia
cometeu algumas indiscrições. Deixa lá. Vem cá, Cláudia. Ela vai sentar comigo aqui no sofá da Hebe. E sabe, Cunha, esse sofá aqui é o sofá dos segredos. Aqui todos os segredos são contados. E, Cláudia, eu tenho mais uma surpresa. Além do sofá da Hebe, a gente vai usar o microfone da Hebe. Olha que coisa incrível, o pessoal da cenografia guardou. Então, com muito carinho, a Hebe Camargo usou esse sofá dela aqui nesse programa da Rede TV. Foi a última emissora em que ela trabalhou, em que o programa foi ao ar. A gente tem algumas imagens da Hebe com esse sofá que o pessoal da cenografia guardou com tanto carinho. Olha lá. Querida Hebe, grande dama da televisão brasileira. Um beijo pro Marcelo, um beijo pro Claudinho. A Hebe sempre tratou a gente com tanto carinho e o pouquinho de carinho que a gente puder devolver, a gente tem que fazê-lo. Ainda mais agora, às vésperas do Dia das Mães. Cláudia, eu vou deixar você segurar o microfone, porque como eu tô com Nossa, mas é uma honra. Não é? É uma honra estar aqui. É surpresa, eu não sabia que... É uma honra segurar esse Você microfone. não pode ser tímida porque você também é jornalista. Mas é porque o dia é dele, não é meu, não. É verdade, tá bombando aí nas redes sociais, nas nossas redes sociais. A gente já tá em top trends aqui do Twitter do Brasil. Tá muito bacana Não, mesmo. Agradecer o ia pessoal. ser intervalos, né, gente? Não deu nem pra eu olhar o meu celular pra ver o que tava acontecendo. Cláudia. Segurar com muito carinho. É muito uma carinho. Honra estar aqui. É muito carinho. Muito sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. Eu espero que esse sofá dê sorte. Esse sofá dê sorte. Agora, me conta. Vocês são casados há quase 20 anos. São quantos filhos? 5. 5. É uma turma. Os meus, os seus, os nossos? Eduardo tinha 3. Quando a gente chegou, ele com 3, eu com 1, e nós temos uma de quase 18 anos. Então vamos mostrar algumas fotos que a gente conseguiu com a Cláudia e com as meninas. Só as meninas que forneceram esses documentos. Olha que fofo, quantos anos o senhor tinha aí? Eduardo, os 2? Aqui, em 1960. Não, aqui vocês... sou eu. Quem era o presidente nessa época? Sou eu. É você. Não sabia dessa... Quem era o presidente do Brasil nessa época das fotos? Rapaz, não me lembro, não. Quem fez o bolo em formato de futebol? Não era o Juscelino. Era o Juscelino. Quem fez esse bolo em formato de futebol? Bolo em formato de futebol certamente deve ter sido a minha mãe. O time ali já ela era uma doceira de mão cheia e ela fazia isso. E já era Flamengo, o time do coração? Sempre fui Flamengo, desde quando já nasci Flamengo. Então, uma perguntinha rápida. Zico ou Romário? Zico, apesar de ser amigo do Romário, no futebol, Zico. Pelé ou Maradona? Ele vai ficar zangado comigo, mas é o Zico. Pelé ou Maradona, obviamente, o Pelé é insubstituível no futebol. Sempre o Pelé. Vamos ver algumas outras fotos? A gente tem também daqui a pouco um vídeo. Aquela com o cachorrinho, Eduardo e o que? A irmã? E as irmãs. Ah, tá. Pode ir passando. Tá todo mundo relembrando o passado. Que a minha vinheta de abertura mostra algumas fotos minhas. Esse é o início da carreira política? Isso aí nessa época provavelmente eu era o presidente da Telerge nessa época, a Companhia Telefônica do Rio de Janeiro, que exatamente aqui, né? Esse aí eu me lembro bem desse cenário da Telerge. Quando naquele momento eu trouxe a telefonia celular para o Brasil. O primeiro celular do Brasil foi feito da minha gestão da presidência da Telerge. E a primeira mensagem foi da Cláudia. Você ligou para... Não sei se pode falar? Pode imitar? Eu me lembro da sua voz. Sua ligação não foi completada. Tem algumas fotos da Cláudia também, de quando o Eduardo Cunha ganhou a eleição para presidente da Câmara. Cláudia, aí os filhos, mãe, ainda crianças. Falecida mãe. E as minhas as duas primeiras, né? A Daniela e a Camila. Que hoje tem 28 e 24. A Dani faz 28 agora e a Camila 24. A Dani também tem uma surpresinha no Instagram que a gente vai mostrar daqui a pouco. Eles todos pequenininhos. Aí. Aqui é a nossa, pequenininha. Porque é importante que as pessoas vejam também que o político está sempre na berlinda, está sempre em evidência, está sempre nas manchetes e é uma pessoa como qualquer outra, né? A família sofre muito com os jornais, com o que lê?
Sofre, a gente tem que aprender. Deve estar um pouquinho vacinado, né? Porque se for se preocupar com isso, vai ter dia que dá soco no ar e outro que chora. Então tem que aprender, a vida é isso. Olha, eu tenho que dizer que é um homem maravilhoso, mas eu não sei o que vai ser de mim hoje depois dessas fotos. Eu não sei. Foram todas doadas com muito carinho, foram muito escolhidas pelas meninas. E tem também... põe mais uma, põe aquela da vitória da eleição na Câmara, que eu quero perguntar pra Cláudia. Você tava chorando, parecia que alguém tinha morrido, Cláudia, não parecia que ele tinha vencido a eleição? Você não vai mais. Acho que é a próxima. Não sei se tá aí. Não, essa é viagem. Onde vocês estão aí? Algum lugar com muito frio. Essa! Cláudia, tá triste? Foi. Não, na hora pensando, meu Deus, agora acabou meu sossego. Não, esse foi um susto. Eu até te mandei mesmo essa, mas foi um susto. Eu tava ali embaixo, que o negócio foi rodando e os números foram indo e a votação foi acontecendo e de repente eu tive uma crise de choro. Os deputados me pegaram e me colocaram lá em cima. Quando eu vi, eu tava lá em cima, aos prantos, toda borrada. Eu falei, pronto, não vai me matar. O que eu tô fazendo aqui em cima, né? Então, pra encerrar... Eu não sei nem quem me buscou ali embaixo. Eu não sei. Esse foi o momento da vitória, né? Foi o momento da vitória. Que saiu o resultado. Pra encerrar, vamos encerrar com um vídeo que a Dani mesmo... A Dani ou a Bárbara, não sei de qual Instagram a gente pegou. Esse. Eu vou deixar você aqui no sofá da Hebe, Cláudia, e vou voltar pra cá, que é o seguinte, eu escondi aqui um presentinho pro Eduardo Cunha. E a gente tem aqui uma bateria. Eduardo, vamos lá. A gente faz o seguinte, divide o mico. Você dá a introdução e eu canto um pedacinho de Black Dog. Tá. Não sei se eu consigo, mas vamos lá. Não precisa ser a introdução de Black Dog, pra quem não sabe, é um clássico do Led Zeppelin. Eu ia pedir pro Eduardo Cunha tocar Moby Dick. Quais são suas bandas? O problema é que eu nem vi essa bateria agora. Vamos lá. Entre bateristas, John Bonham, Ringo Starr ou Phil Collins? Qual deles? Olha, era mais Led Zeppelin mesmo. John Bonham. Então Bonham será. Sei lá. Vamos lá. Vai fazer pagar mico ao vivo, see the né? way you move. Ótimo! As baquetas são suas. Obrigado. São um presente do programa. Eduardo Cunha, muito obrigada pela participação. Obrigado, Brasil. Muitíssimo obrigada. Vamos ao Twitter para saber como é que tá repercutindo. Mauro aí ao lado da linda Cláudia Cruz do Sofá da Hebe. Cláudia, as pessoas não estão acreditando de ver o Eduardo Cunha tocando bateria na televisão. Olha só. Muito obrigado mesmo. Realmente a repercussão está sendo bem grande, bem bacana. Olha aqui, por exemplo, o João Sérgio mandou aqui, ó. Cunha baterista, Ringo que se cuide, se referindo ao Ringo Starr, baterista dos Beatles. Muito bom. Obrigada, Cláudia.